Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. O ano de 2025 marca 12 anos da PEC das domésticas e 10 anos da regulamentação da emenda constitucional que consolidou os direitos às trabalhadoras domésticas. No âmbito jurídico, só depois de 70 anos da CLT, as trabalhadoras domésticas foram reconhecidas como categoria profissional, com garantias equiparadas ao restante dos trabalhadores brasileiros. Ainda hoje, no entanto, nas esferas social, cultural, elas são vítimas de informalidade, da discriminação de classe, raça e gênero e de assédio moral, sexual e financeiro. A categoria é composta por 7 milhões de mulheres que desempenham diversas funções essenciais ao cuidado e manutenção dos lares, indo muito além do estereótipo de apenas limpar e cozinhar. Para analisar as conquistas e os desafios que essas profissionais enfrentam, nossas convidadas são a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que foi uma das responsáveis pela aprovação da PEC, e Shirlene dos Santos, secretária de Formação Sindical da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Muito bem-vindas, muito obrigada por atenderem ao nosso convite. Bom, deputada Benedita, a senhora que acompanhou de perto todo esse trabalho que a senhora fez para que resultasse nessa PEC da doméstica, eu queria que a senhora falasse um pouco quais os resultados nesses 10 anos. Pois é, nós levamos 20 anos para regulamentar, né, o dispositivo constitucional que garantia a elas serem vista como trabalhadora doméstica e que tivesse direitos dos demais trabalhadores. Não foi possível avançar tanto, mas já ficou registrada na Constituição brasileira e esse reconhecimento. Levamos mais 10 anos depois, 20 anos depois, nós tivemos então, eu fui relatora, né, da PEC que reconhecia e referendava a Constituição brasileira que reconhecia. Tivemos vários debates, muitos movimentos, elas mesmo acompanharam, organizadas, todo esse processo desde a Constituinte, mas hoje, nesses 10 anos, eu quero dizer que nós ainda não conseguimos encontrar o que nós chamamos, né, do empregador para que ele cumpra a Constituição, porque considerá-la como os demais trabalhadores é dar exatamente os direitos que nós colocamos na PEC. O fundo de garantia, jornada dupla de trabalho, hora extra. Então, é preciso que nós tenhamos ainda, né, grandes lutas a fazer, né, não sei se legislativo ou se é o cumprimento da lei, como fazer. Né? Porque falta fiscalização também, né? Aí você tem aquele direito que é privado. Então, elas enfrentam grandes, eu falo elas porque elas são a maioria, né? Porque tem homens, mas elas são a maioria. Então, essa privação, você não pode chegar e vou fiscalizar a sua casa, né? E tem gente que, quando recebe já com maquiagem, né? Alguém já comentou, aí já faz aquela maquiagem para receber uma fiscalização. Então, é muito importante que nós estejamos, após esses 10 anos, nós temos que fazer com que essa lei seja totalmente cumprida. Com certeza. Shirlene, gostaria que você falasse da sua experiência como, não só na FENATRAB, né, em termos nacional, mas você também é dirigente do sindicato na Paraíba. Queria que você falasse do que elas hoje têm direito, né, o que foi garantido pela lei e quais são os desafios ainda, o que ainda precisa ser cumprido.
Então, falar de nós para nós, né, é bem interessante, porque a gente sabe, né, e sente na pele, né, somos a maioria dessa categoria, somos mulheres negras, né, como foi bem mencionado, eu sou de Campina Grande, eu sou diretora, né, da associação, também diretora do Sindicato Estadual da Paraíba, e assim, falar desse tema, dessa pauta é importante e a gente está levando isso para discussão, porque a trajetória de luta é como bem mencionado, né? As conquistas a gente teve, né? A gente teve vários avanços, né? O desafio é esse, é o cumprimento da lei, né? É a equiparação dos nossos direitos, porque ser trabalhadora doméstica e ser como essa categoria essencial para o crescimento, para a economia do país, é importante, é gratificante ser, mas infelizmente a gente ainda vive nesse mundo de invisibilidade e de informalidade por conta do não cumprimento da lei, né? Por conta desse não cumprimento da lei que a gente tem casos e casos, né? De trabalho forçado, de trabalho escravo, de jornadas excessivas. A gente tem aí apenas 25% de companheiras nossas de carteira assinada, por falta desse grande desafio da fiscalização, do cumprimento da lei, né? A Lei Complementar 150, ela foi um grande avanço, né? Um marco histórico na luta das trabalhadoras domésticas, onde a gente teve a deputada Benedita sendo relatora, né, já tendo essa história também de luta, de ter sido, né, essa trabalhadora doméstica passando por esses desafios. Mas a gente sabe que existe, além da Lei Complementar 150, a gente tem uma lei internacional, né, que é a Convenção 189 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, onde ela afirma mais ainda que nós, trabalhadoras domésticas, independentemente de trabalhar um dia, ou 2, ou 3, devemos ter a nossa carteira assinada, devemos ter os nossos direitos iguais aos dos demais trabalhadores, devemos ter as 5 parcelas ou quantas parcelas as outras categorias tiver do seguro-desemprego. E isso a gente não tem. A gente não tem até quando uma de nós somos resgatada do trabalho escravo, que inicia essa jornada enquanto criança, que a gente também já tem avançado do não trabalho infantil. A gente também tem avançado disso, mas a gente sabe que muitas companheiras que são demitidas ou que têm seus empregos desvinculados já não têm direito a mais do que 3 parcelas. E as que são resgatadas, infelizmente, elas que não têm, além das mais parcelas, elas não têm uma segurança daquela vida toda que ela abriu mão para cuidar de uma família e do maior bem daquela família, que são sua casa, seus filhos e a situação. Então, a preocupação e a demanda, o desafio maior ainda é nessa questão da fiscalização. E isso deixa com que o Estado deixe de arrecadar os impostos, como o próprio INSS, que diz que a gente somos essenciais, mas essencial a gente sabe que é os nossos direitos, tanto trabalhistas quanto sociais, para que a gente tenha esse trabalho digno e decente, como diz a Convenção 189 da OIT, que já foi promulgada ano passado, né? Pois é, e nós vamos dar uma olhada nos números do trabalho doméstico formal, ou seja, aqueles com carteira assinada, que são dados do E-Social do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, como a gente pode ver, até houve uma redução do trabalho doméstico formal, que em 2015 era de 1.640.609 pessoas e caiu para 1.343.787, com uma remuneração média de R$ 1.875. E essa queda mostrada pelo E-Social é de 18,1%, uma queda acentuada. Temos também outros dados aqui, que é o número de mulheres, né? São 89% do total da categoria, né? 1.193.718 mulheres, e 54,4% são pessoas pretas e pardas, como a senhora citou, e temos só 150.069 homens, 45% de pessoas acima dos 50 anos. Bom, deputada, para a senhora avaliar
A que se deve essa redução da formalidade do emprego doméstico? Foi a regulamentação. A regulamentação mexeu muito com o empregador, né? Eles fizeram grandes debates, achando que eles não eram uma empresa, portanto, não tinham que dar todos os benefícios que não podiam dar. E a gente vê nesta queda também que muitos deixaram de contratar, mas foi muito pouco. O fato é que nós já tínhamos uma parcela muito alta, né, que não tinha carteira assinada. Por exemplo, a carteira assinada para algumas trabalhadoras, podiam contar algumas trabalhadoras que tinham a sua trabalhadora doméstica com carteira assinada independente de lei. E outras foram imediatamente cumprir a lei. Então, essas pessoas, eu acredito, que não queriam pagar os direitos das trabalhadoras, porque eles disseram, vai ter um desemprego. Dissemos, não vai ter desemprego, porque nós precisamos de uma trabalhadora doméstica. Elas também ajudam na nossa economia, porque elas estão cuidando da nossa casa e nós estamos trabalhando com um salário 10, 15 vezes, às vezes, maior do que o dela. Provavelmente, se não tivesse essa trabalhadora, eu não teria condição de estar naquele trabalho. Então, os argumentos foram muitos, né? Mas eu quero crer que essas pessoas que já tinham a trabalhadora como descartável, né, aí viu essa regulamentação, aí deixou para lá, porque eu prefiro ficar sem ninguém. Aí começou também, tem um fenômeno que aumenta o número de diaristas. Esse foi um fenômeno que nós registramos. E nós também queremos regulamentar a vida porque a diarista, segundo a lei, ela 3 dias, ela trabalhando 2 vezes na semana na mesma casa, durante o mês, ela é considerada uma registrada, uma trabalhadora doméstica. Agora a legislação já permite isso, porque antes até 2 dias ela não precisava de carteira assinada, não é isso? Você podia explicar? A Convenção 189 da OIT, né, no primeiro artigo, ela garante para nós, trabalhadoras domésticas, que no caso a gente vem lutando, né, mesmo com o avanço, né, com a conquista da Lei Complementar 150, ela diz sim que a partir de 3 dias, 2 dias, que é considerada uma trabalhadora doméstica ter direito à carteira assinada. Só tem direito à carteira assinada se ela for 3 dias. Mas a lei complementar, mas ela também deixa aberto para a gente que não diz que eu não sou uma trabalhadora doméstica, só diz que não vai poder assinar com 3 dias. Mas a Convenção 189 da OIT, ela garante que a partir de 1 dia a minha carteira esteja assinada. Eu posso ter vários empregadores, eu posso ser essa pessoa que trabalha na modalidade enquanto diária, enquanto quinzenalmente, enquanto mensalista, mas a gente sabe que isso foi uma forma, está sendo uma forma que foi usada quando a Lei Complementar 150 passou a vigorar, e foi uma fórmula em que os empregadores disseram assim, a gente não vai pagar isso tudo, é um absurdo pagar tudo isso, mas lembrando que esse tudo é apenas uma parte que o próprio governo deixa de arrecadar quando ele pejotiza a nós, trabalhadoras domésticas, colocando como ela não pode ter a carteira assinada, porque a Lei Complementar 150 diz isso. Mas na promulgação da Convenção 189 da OIT, que foi 1º de maio do ano passado, ela garante que a gente tenha e seja reconhecida de fato como essa trabalhadora doméstica, independente de dia, independente de horas. Eu posso trabalhar por horas, eu posso trabalhar por dia, eu sou uma trabalhadora doméstica e preciso que meus direitos sejam aplicados de fato. Esse é o grande problema e a grande confusão quando diz com a Lei Complementar 150 e a Convenção 189, porque a lei, ela também não me garante que eu ter mais de 5 parcelas, mais de 3 parcelas de seguro-desemprego.
A Convenção 89, ela está lá dizendo que eu vou ter direito às 5 parcelas de seguro-desemprego ou quantas a gente tiver de acordo com os demais trabalhadores seletistas, que nós, trabalhadoras domésticas, não somos totalmente seletistas. Inclusive, existe uma lei que ela é complementar àqueles direitos que foram conquistados ao longo dos anos, como já foi colocado, a passos de formiguinha. Deputada Benedita, então existe uma lacuna na nossa legislação, o Congresso já está trabalhando para adequar a lei existente à Convenção da OIT? Nós temos vários projetos apresentados por vários deputados, deputadas, né, que ainda não foram votados, estão nas comissões, sendo analisados nas comissões. Porque foi o que nós fizemos, o Brasil sendo signatário da 189, mas até então não tinha assinado. O que nós fizemos foi, vamos colocar os projetos, né, segundo a Convenção 189 e vamos aos poucos, fazendo com que eles sejam aprovados e elas possam ter aí esses direitos garantidos. Então, nós fizemos isso, tem muitos projetos aí, nós temos, conversamos com as trabalhadoras, FENATRAD, a bandeira que nos acompanham aqui, né, tá a representante dela falando a respeito da organização, da movimentação que elas fazem, e nós esperamos que essas movimentações ajudem para que possamos aprovar esses projetos que estão aqui na casa. Eu queria falar um pouquinho sobre a informalidade, se o sindicato, né, a federação, tem trabalhado nisso, já que a partir também, a gente teve a pandemia, isso também eu acho que prejudicou, né, essa formalidade. De que forma que a categoria está trabalhando para aumentar esses índices de formalidade? Então, primeiro, né, a FENATRAD, ela vem trabalhando junto aos seus 18 sindicatos e 2 associações filiadas a elas, a questão da conscientização e valorização de si própria, né, da própria categoria, de nós próprias trabalhadoras domésticas, em termos de não aceitar as migalhas, as humilhações que os empregadores têm disponibilizado para a gente, né? Eles têm já violentado nessa questão da informalidade, já dizendo que o que tem é isso e se a gente não quiser, eles têm quem faça, arranjam outras. Então, a FENATRAD, ela tem esse cuidado, né, esse papel fundamental de cuidar da sua categoria, dando a elas condições de empoderamentos para que elas conheçam. Primeiro, elas se reconheçam e se conscientizem do valor que tem o seu trabalho, do valor que ela tem enquanto uma profissional, né, que está ali cuidando da economia do país. Não é só uma. Diz os dados que são 6, mas nós sabemos que é muito mais de 6 milhões, porque nem todas estão computadas, estão contabilizadas, né? Eu nunca fui entrevistada, ninguém nunca me entrevistou. E todas as vezes que eu vou a um local fazer alguma inscrição ou alguma coisa, eu me identifico, eu coloco a minha profissão. Quando eu vou assinar o papel, meu nome a minha profissão não está lá, está do lar. Então, eu sou do lar, mas eu sou uma trabalhadora doméstica e isso não é nem valorizado nesses espaços. Então, a informalidade, ela chega a partir daí, dessa não valorização até de fora para dentro, das consultas em que a gente vai fazer, dos espaços onde a gente está. Então, a gente tem trabalhado essa questão mostrando o valor que tem o trabalho doméstico e esse índice tão alto que está. Como a gente tem aí problemas com essas pejotizações, as agências de emprego, que dão essas condições de trabalho a essas trabalhadoras, mas retira o que está na Lei Complementar 150. Retira o que a gente tem, o que a FENATRAD tem de história de luta. Ela tem mais de 100 anos de luta. O que, por exemplo, que essas empresas podem retirar?
elas retiram o direito que está na Lei Complementar 150, que passa a ser uma terceirizada, que passa a cobrar coisas de lá, do próprio aplicativo, das próprias coisas. O MEI é um programa que serve para uma outra pessoa, para as outras mulheres, o empoderamento, o encorajamento, as condições de trabalho para outras mulheres. Mas para a nossa categoria, o MEI não é válido. O MEI retira um direito que a gente tanto lutou, que está dentro da Lei Complementar 150, né, de 100 anos de luta, como Laudelina, a nossa grande heroína, que deu início a essa luta, né, a gente diz que tem mais de 100 anos. Então, o MEI, para a gente, retira tudo que Laudelina veio construindo e que nós estamos ainda na luta, que a gente sabe que não é hoje. A gente entende que os nossos passos é de formiguinha, quando os empregadores muito abusam, né, ainda tem muitos empregadores, não são todos, mas a gente ainda tem alguns empregadores que violenta psicologicamente a trabalhadora, dizendo que nem ele tem condições de pagar uma trabalhadora, mas ele tem condições de ter ela na casa dela sem pagar. Ou induzem as nossas companheiras e a nós, dizendo que vai fazer com que ela fique com o INSS pago. Então, automaticamente cadastram elas no MEI. Quando a gente menos espera, chega no sindicato a bomba. Quando a gente vai olhar, a carteira dela não foi assinada. Ela está como MEI, já tem 10 anos, já tem 5 anos, elas não têm direito a um seguro, elas não têm direito ao FGTS, elas não têm direito a... Tem trabalhadoras que têm 2, 3, 4 filhos, elas não têm aquele benefício de que o filho pode ter, que ela pode ter do próprio filho. Então, quando a gente menos espera, tá aí a vida dela entrega nas mãos de um PJ, que diz, você é dona do seu próprio negócio. Nós não somos negócio, nós não somos empresa, nós não somos CNPJ, nós somos CPF, que passamos e devolvemos aquela mão de obra através do dinheiro. A gente troca a nossa força de trabalho. A gente cuida do bem, cuida da casa, cuida da família, cuida de tudo. Então, a gente precisa, pelo menos, no mínimo, ter esse reconhecimento, essa valorização. E essa informalidade, ela chega ao trabalho doméstico retirando como um retrocesso, né, de 100 anos de luta, do que a gente vem trabalhando a passos, né, aí como passos de formiguinha, a gente diz. Porque a cada 10, 15, 20 anos a gente conquista um. O projeto da PEC, ele se iniciou lá há muitos anos e ele veio ser pautado em 2013, 2012 para 2013. A Lei Complementar 150 veio vigorar em 2015, né? E a gente vê em 2024 que a gente já tinha uma aprovação, já tinha uma recomendação da Convenção 89 da OIT e, infelizmente, ano passado que a gente consegue essa aprovação, essa promulgação aqui em nosso país. Mas aí há quanto tempo a gente vai ter que lutar, ainda continuar lutando para que a efetivação desses direitos, eles sejam garantidos, a aplicação de fato. E isso impede com que o governo deixe de arrecadar os impostos e mostrar que, de fato, as trabalhadoras domésticas faz parte do crescimento do PIB do nosso país. Isso não é visibilizado, né? Isso não é reconhecido no Brasil, a nossa categoria. Então, a gente vê a importância do trabalho doméstico quando a gente para ver que o seu maior bem está nas mãos de uma mulher. Nosso tempo está quase acabando, deputada. Eu só queria que a senhora falasse um pouquinho antes sobre o trabalho infantil doméstico, que até mesmo escravizado, como a Shirlene lembrou. A legislação já está especificando também, ou seja, projetos de lei especificando também uma punição maior para esse trabalho infantil doméstico? Sim, mas é uma luta que nós travamos, né? Ela falou da Laudelina. Eu sou quase centenária, então conheci Laudelina. Então, e era uma coisa muito... As coisas que Laudelina, naquela luta que deixou para nós, dar continuidade, ela falava que pegavam as meninas do interior, traziam as meninas... E as meninas não prometiam muita coisa, não iam para a escola, não deixava a trabalhadora doméstica ir para sua casa, não tinha essa coisa de férias. Então, o trabalho mesmo, né? Escravo começava dessa forma, né? E muitas também que deixavam
para o Rio de Janeiro, então foi um palco para isso, porque as pessoas iam para o Rio de Janeiro para melhorar de vida, chegava no Rio de Janeiro, tinha que subir uma favela e morar lá, porque não tinha outro lugar para morar, e então pegava qualquer pessoa, não, vem aqui, só para você passar uma vassourinha aqui, era assim, e pegava a criança que ela estava, deixava a criança aí, mas a criança trabalhava. A criança não é a criança que ia ficar lá, que poderia ir estudar e tudo mais, nada disso. Então, nós sabemos desse trabalho infantil e foi uma luta, porque quem tem usina de carvão também, nós já tivemos a oportunidade de tirar não só adultos, mas como crianças trabalhando numa carvoaria, vamos assim dizer. Então, é uma batalha que nós fazemos e nós vamos aproveitando as ondas, infelizmente, que passam, como nós estamos vendo agora com relação, né, a inteligência artificial e que as crianças estão aí no mundo digital, né, sendo violentadas até pelo mundo digital. Então, nós estamos aproveitando esse momento para votar matérias referente às crianças, porque temos também outras coisas interessantes para votar para a proteção dessas crianças. Nossas crianças pobres, as pobres, estão totalmente desprotegidas de lei. Bom, apesar de termos o Conselho Nacional, né, da Criança e do Adolescente, eles trabalham muito, né, e fazem muitos eventos, movimentos, mas infelizmente nós não conseguimos chegar num consenso, né, para ajudar que o ECA seja realmente aplicado, né, executado. Bom, nosso tempo já se encerrou. Shirlene, eu gostaria das suas considerações finais, um minutinho só, por favor. Então, é muito importante, né, espaço como esse, né, para que a gente possa estar tratando desses assuntos, né, que é interesse da nossa categoria, mas também é interesse da sociedade, é interesse do governo, né, porque é onde tem uma trabalhadora doméstica na sua casa, em seu lar, a gente sabe que para ser essencial tem que ser os nossos direitos. E eles precisam ser de fato, né, aplicados, eles precisam de fato ser reconhecidos como um grande marco histórico na luta, né, do nosso país também, e isso é importante. Então, falar do trabalho doméstico é falar de mim, é falar de nós, dizer que tenho orgulho de ser trabalhadora doméstica, tenho orgulho de fazer parte dessa classe e da minha cidade, do meu estado e também do meu país, enquanto FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Deputada Benedita, suas considerações? Eu quero agradecer o fato de poder estar aqui acompanhada da FENATRAD. Eu tenho bastante intimidade, porque faz parte do meu passado, né, como trabalhadora doméstica, e isso me levou a que pautasse a minha pauta desde vereadora. Então, eu sei que nós temos a comunicação que chega em lugares que nós não chegamos. E é bom que veja uma conversa que nós tivemos como essa, para que elas saibam que, além de terem sindicatos, né, de ter a sua federação, que saibam que as suas colegas, companheiras, estão trabalhando, né, em favor do seu reconhecimento geral e restrito. Eu agradeço mais uma vez e dizer que nós estamos também dando continuidade para que não sejam explorado também o trabalho infantil, mas não seja também explorado em outras categorias as mulheres brasileiras, principalmente as negras. Obrigada. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga nossas redes sociais, Instagram, X, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.